irmão, minha irmã, terceiro domingo do tempo da Páscoa. Sejamos muito bem-vindos para a nossa homilia diária, nosso evangelho de cada dia. Quero acolher quem me encontra pela primeira vez aqui nesse canal do YouTube. Se inscreva, ative as notificações, joinha, like, comentário é importante. Quero acolher quem me encontra também primeira vez pela TV Evangelizar, a televisão, o YouTube do Evangelizar. É uma alegria estarmos juntos. Vamos ao evangelho do terceiro domingo do tempo da Páscoa. João capítulo 21, versículos de 1 a 19, e diz assim: Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? E responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão, distribuiu-o por eles e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e o outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes tudo, sabes que eu te amo. E o que esse amor vai pedir de Pedro? Onde esse amor vai levar a Pedro? O evangelho termina dizendo: Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: Segue-me. Segue para onde? Para a morte. Celebrando o ressuscitado, nós entendemos que quando a ressurreição de Jesus acontece em nós, com todo o poder que há nela, nós ficamos livres para morrer, livres para dar a vida, livres para fazer da nossa vida glória a Deus, sermos um louvor de glória, um louvor da glória de Deus. E entendemos que não existe maior prova de amor a Deus e não existe maior louvor sendo dado a Deus do que a renúncia de si mesmo, do que o sofrimento. Qual é a maior prova que Deus existe? Um paralítico andar? É uma grande prova. Um cego ver? É uma grande prova. O cego enxergar? Grande prova. O câncer sumir? Grande prova. Uma causa na justiça de anos, justamente no dia de São José, o advogado liga. Prova também. Mas a maior prova, meus irmãos, é alguém que está hoje suando, morrendo por Jesus, sendo martirizado por Jesus. Essa é a maior prova de amor. Porque muitas pessoas davam glórias a Deus, eu já conheci, você também, davam glórias a Deus no exercício de carismas, a pregação, o serviço, a administração, a coordenação disso ou daquilo, sendo e praticando boas obras, sendo correto como cristão,
até que veio perseguição, deboche, humilhação, traição, até que veio fracasso. Quantas dessas pessoas abandonaram o Senhor? Portanto, não entenderam. Não entenderam que, sim, se o doente ficar curado, glória a Deus. Mas aquele que na doença serve a Deus é testemunho maior. Com que morte Pedro iria glorificar Jesus. Pedro curava, diz Atos dos Apóstolos, né? Depois do Pentecostes, vai curar com a sombra de Pedro. Tirava as pessoas da maca. Mas o céu nunca recebeu tanto louvor, e se você quiser, o inferno nunca foi tão humilhado, muito mais do que nesses dias onde Pedro curou com a sombra, do que quando São Pedro ficou crucificado de ponta cabeça e não negou a Cristo. Ali ficou expresso quem é Jesus na vida de Pedro, né? Jesus é tudo para Pedro, tanto que ele está crucificado de ponta cabeça, e Jesus o convida, segue-me. E por que Pedro segue um homem em direção ao martírio? Porque o martírio não é o fim. Por causa da ressurreição existe céu. O céu está aberto. É por isso que Pedro o segue, né? E é por isso que Jesus está aqui, também no evangelho de hoje, nessa aparição, ressuscitando a fé de Pedro. Pedro que está acabrunhado, vou pescar, não pesca nada. E aí a ressurreição da fé de Pedro é um processo. Primeiro, um fracasso. Tivesse São Pedro nessa noite pescado meia dúzia de tilápia, não tinha escutado o grito de Jesus, daquele homem que ele nem sabia que era Jesus, na beira do lago. Primeiro fracasso. Segundo, a importância de João. É João quem percebe primeiro, naquela cena, naquele filme que eles já tinham visto antes, Pedro é o Senhor. Pedro ainda não tinha deduzido isso. Então, o fracasso, uma amizade em Deus. Esse João que nos ajuda a entender é Jesus de pé, ressurreto na nossa noite, no nosso sofrimento. É Jesus. Quantas vezes a gente não consegue enxergar Jesus naquilo que a gente está vivendo, a gente se desespera. João é esse homem esclarecido na fé. O fracasso, a presença de João. Aí vem a pesca milagrosa, né? Que eles tinham pescado. Mas o fracasso, uma amizade, e agora vem a reconciliação de Pedro com Jesus e a reconciliação de Pedro consigo mesmo. Quando ele escuta dizer aqui, é o Senhor, olha a sutileza de São João. Ouvindo dizer que era o Senhor, Pedro vestiu sua roupa porque estava nu. Atirou-se ao mar, foi nadando até Jesus. Como Adão, lembra no começo da Bíblia? Quando Adão peca, ele percebe que está nu, vai lá e faz roupas. Aí Deus chega e fala, eu me escondi, me vesti, porque fiquei com medo, vergonha de você. E Deus fala, Adão, você fez coisa errada, Adão. Você comeu do fruto que não podia. Então veja, um fracasso, um amigo, e agora vem a reconciliação. Pedro se veste porque está nu, ele tem vergonha de Jesus. Quando eles chegam, começam a comer, né? Ninguém tem coragem de perguntar nada. Pedro está cabisbaixo, porque aquele Jesus que está ali comendo com ele é o Jesus que ele negou por 3 vezes. E diz no Evangelho de Lucas que quando Pedro negou Jesus pela 3ª vez, diz assim o Evangelho, e o Senhor olhou para Pedro, e Pedro chorou. Então, não é que Pedro negou Jesus, Jesus não sabia, ou sabia porque era, não. Foi ali no mesmo ambiente. Jesus ouviu por 3 vezes, eu não conheço esse homem, você está louca, eu não o conheço. Precisa haver um perdão aqui. E aí Jesus vai promover o Pedrão, vai promover o perdão e o Pedrão, né? Vai promover Pedrão através do perdão. Deu até certo. Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes aí? A pergunta é muito desafiadora. Você me ama e me ama mais do que o João, o Pedro, o Tiago, e aqui vai ter todo um jogo de linguagem. Na língua portuguesa a gente tem que traduzir tudo por amor. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas o que aconteceu aqui foi Jesus dizendo assim, Pedro, você, Simão, filho de João, tu me amas no verbo ágape, agapau. Me amas mais do que estes, né? Que é o amor até o fim, é o amor acima de qualquer coisa. E Pedro vai responder, Senhor, tu sabes que eu te quero bem, que eu te filéo. É amor, mas é um amor que não é o amor ágape, é um amor mais fraco. E aí Jesus de novo, Pedro, você me ama, agapau? Senhor, tu sabes que eu te filéo, eu te quero bem. Na 3ª vez, Jesus então diminui e diz assim, Pedro, Simão, filho de João, você me filéu, você me quer bem? Aí assim, Pedro ficou triste porque ele perguntou a 3ª vez, claro, lembrando das 3 traições, mas Pedro viu que Jesus mudou a pergunta por ele. Pedro, você então me quer bem? E aí Pedro diz, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te
quero bem, filéu. Pedro não conseguiu falar ágape. Mas Jesus aceita o que Pedro consegue. Essa aqui é a misericórdia de Jesus com todos nós. Ele aceita o que a gente consegue. E se a gente fizer tudo o que a gente consegue, mesmo sendo imperfeito, como filia é muito menor do que ágape, um dia a gente chega lá. Apacenta as minhas ovelhas, Pedro, e me queira bem então, que um dia você vai ficar velho. Um dia você vai amadurecer. Um dia filia vira ágape em você. E aí você vai ser levado onde você não quer. Você não vai ter o poder mais de fugir. Porque Pedro tinha fugido, né? Então, alguém vai te cingir e vai levar onde você não quer. Você vai dar a vida por mim. E nós estamos no tempo da Páscoa. São Pedro deu seu sangue, deu sua vida por Jesus, porque ele é digno. Segundo a leitura da missa, Apocalipse 5:11 vai dizer que João viu o céu e diz assim, o Cordeiro e todo mundo diante dele, né, dando glórias, os anjos, os santos. Diz assim, o Cordeiro imolado, Jesus, é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a glória, o louvor. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, o louvor, a honra e a glória. Jesus é digno do louvor que vem do nosso dar a vida por ele. E antes da bênção, lembrando você que hoje é dia de começarmos novena em honra a Nossa Senhora de Fátima. Se a gente começar hoje, nesse domingo, a gente termina no dia 12. Uma novena que prepara o dia de Nossa Senhora de Fátima, que já está chegando. Basta você colocar aí no YouTube, Padre Mário, novena Nossa Senhora de Fátima, que você vai achar. Você que faz parte dos meus grupos de WhatsApp, Telegram, os links estão na descrição do vídeo para você entrar, você recebe diretamente aí no seu celular, tá bom? Nos confiamos também, né? Nossa Senhora de Fátima Nossa Senhora tem tantos devotos com esse título, então tem a novena aí no YouTube, Padre Mário, novena Nossa Senhora de Fátima. E que Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.